Olá, Júnior. Olá, Luciana. Boa Boa noite, noite. boa Boa noite. noite. Estão começando a entrar para nos acompanhar, né, em Isso. mais um Espiritismo Live, né, essa atividade da SESESP. Já tem algumas pessoas que já estão entrando para ouvir um pouquinho hoje sobre os ensinamentos do Cristo, sobre mais uma parábola. Nath, Ivan Lé, aqui já está o chefe já entrando. Elisa, Minha irmã, eita, a que família já bom. está Seja aqui. bem-vinda. Minha sobrinha também, seja bem-vinda, Bianca. Que bom. Ó, César. César, Paula, sejam bem-vindos, né, a mais um Espiritismo Live aqui. E hoje nós teremos nossa amiga Luciana, amiga, colega, e essa pessoa incrível, falando um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, enquanto não dá às 8 horas, né, porque a espiritualidade é pontual e a gente tem que ter também, a gente vai esperando o pessoal entrar, esperando o pessoal se acomodar, né, explicando um pouquinho esse trabalho que nós começamos na semana passada, né? Começamos com a primeira live que falou sobre a parábola dos credores e devedores, né? E na live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Vocês que Isso. estão acompanhando, conseguem nos ouvir bem? Nath, Jordana, sejam bem-vindos, Isabel, todo mundo conseguindo ouvir bem? Minha amiga Fátima Costa, que saudade de você, Márcia. Lembrando que aqui embaixo tem uma caixinha para comentários que vocês podem interagir com a gente, né? Colocando perguntas, né? Questionamentos, para que a gente torne esse momento bem dinâmico, Bem né? interativo, né? Isso. Então, A gente tem que agradecer, né, Júnior, seja primeiro a casa pela iniciativa. Nós que estamos passando por, né, essa turbulência, mas que a gente precisa serenar, precisa se acalmar e precisa dessas palavras de incentivo que o nosso mestre nos deixou há 2000 anos, mas que ela é atemporal. Então é importante esse momento para a gente se confraternizar e, de certa forma, estarmos conectados, se não fisicamente, mas pela internet, e a gente está aqui se olhando, vendo as mensagens, é importante, as pessoas podem deixar suas perguntas. E que bom poder estar reunido aqui com vocês, viu? Fico feliz. e mantendo essa família SESES reunida, né? A gente tem boa parte Isso. dos trabalhadores que está acompanhando, pessoas que já nos acompanham nas redes sociais, né? E conhecem um pouquinho da casa. E hoje, mais uma vez, para quem está chegando agora, né, nós vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano, né, nesse Espiritismo Live, essa atividade que surgiu justamente nessa ideia de continuar nessa corrente de prece, nessa corrente de vibração, né, de tudo no momento, da situação que a gente passa, né? E como todo trabalho na casa espírita, né, aqui também não seria diferente. Nós vamos começar com uma prece, certo? A gente pede que todos possam fechar os olhos e sintonizar a imagem do Cristo, agradecer por mais um dia, agradecer por mais uma oportunidade de trabalho e pedir ao Mestre Jesus que nos ajude na compreensão das palavras que aqui serão ouvidas, que aqui serão faladas. Mestre Jesus, que possamos ter ensinamentos para levar para o nosso dia a dia, ensinamentos que vão nos consolar, que vão nos confortar, que vão nos auxiliar no nosso aprimoramento moral. Fica conosco, Mestre Jesus, da amiga, que assim seja. Que assim Para quem seja. está chegando, boa noite. Hoje nós estamos com Luciana, que vai. Não vou dizer o sobrenome, porque são sobrenomes que a gente são difíceis de pronunciar, brincadeira, Luciana. Mas conversando um pouquinho justamente sobre a parábola do bom samaritano, e nós temos algumas pessoas aqui conosco, né? Lucas, Gabriela, Mona Lisa, Renata, né? Algumas pessoas, e dizer que durante a palestra vocês podem interagir conosco, né? Podem deixar nessa caixinha que tem aqui embaixo sua pergunta, nessa caixinha de comentários, tá?
sua pergunta, sua colocação para a gente tornar esse discurso, né, essa conversa cada vez mais rica, certo? Nossa amiga Carol também está aqui, Paulo, sejam todos bem-vindos. Lu, o que temos para hoje? Soube que você está bem iluminada, né? Bem. Ah, tá. Tem aqui de vez em quando assim aparecem os espíritos de luz que estão aqui com certeza em meu auxílio. Eu tenho certeza que toda a equipe espiritual da SESES que está por aqui com a gente está nos iluminando, está nos intuindo para trazer, né, as boas vibrações. Estou sentindo umas luzes de vez em quando por aqui, né? Não sou médio vidente, mas percebo de vez em quando alguns efeitos, né, que o nosso Instagram de vez em quando teima em mudar. Mas que coisa boa estar aqui com vocês. Tem uma música do Grupo Acorde que diz assim: que bom ver vocês novamente e dar um abraço apertado. Que bom conhecer tanta gente. Dar amor também ser amado. Vamos juntos cantar sorrindo nosso hino de amor a Jesus. Seus passos iremos seguindo, iluminados por sua luz. E aí, iniciando com essa música do Grupo Acorde, que nos faz felizes em tantos momentos, que a gente vai trazer hoje essa passagem bela, né, do Evangelho de Jesus, que é a passagem do bom samaritano. Ela é tão importante que para todo mundo cristão, e até não cristão, essa passagem ela é tida como um marco sobre a caridade. Então, tudo que se quer se referir, que se a gente vê algum exemplo de Jesus que se fale sobre a caridade, a gente tem o samaritano como referência. Só para a gente tentar lembrar a importância dessa passagem e desse momento, do exemplo do samaritano, do bom samaritano, que se a gente recordar o livro Nosso Lar, ou que não assistiu o livro, né, não leu o livro, mas assistiu ao filme, lembrar que aquelas falanges, aqueles espíritos, né, que iam até os umbrais para resgatar e para apoiar aqueles espíritos que não tinham condições ainda de serem resgatados, eram chamados de grupos de samaritanos, para a gente ver a importância dessa passagem e dessa referência do Cristo para nós. Essa passagem é tão marcante e que fala tanto da caridade, que ela está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec compôs e falou sobre a caridade. O título do capítulo é Fora da Caridade, não há salvação. E logo no início do capítulo, ele trata de que precisa o Espírito para se salvar. Essa primeira, logo no comecinho ele diz, do capítulo, de que precisa o Espírito para se salvar. E começa com essa passagem do bom samaritano. Ele inicia, né, falando o texto sobre aquela parte do Cristo que ele está ensinando sobre um rei, e que o rei ele vai chegar na hora do julgamento e vai dizer, né, tu que me destes o que comer, o que beber, né, e que me atendeste no momento de frio, que me visitaste nos presídios, né, vai à minha direita e tu estás salvo. Tu que não me deste do que comer, que não me deste, que me negastes um alento, que me negastes um alimento, um cobertor, vai para a esquerda. E nesse momento do texto, que ele fala de uma forma mais rígida, né, eram parábolas, ele diz, né, estão condenados ao fogo do inferno. E aqueles que foram, né, condenados a este fogo perguntam, né, mas por quê? Aonde foi que eu deixei de te dar, né, o que vestir, o que comer? Aonde eu te neguei, mestre? E o rei responde, né, quando aqueles pequenos te pediram, sentiram fome e te pediram, ou quando aqueles que sentiram frio e tu negastes, ou quando aquele que bater a tua porta e você não atendeu, era a mim que negavas. Então, ele inicia o capítulo com essa parte que está em Mateus, e logo em seguida ele já entra, né, a gente vê em Lucas, ele comentando. A gente tem que sempre lembrar, e hoje eu quero trazer para a gente uma discussão, e a gente fazer algumas analogias ao momento que a gente está vivendo hoje. Né? As parábolas, elas servem para isso. Jesus falava em parábolas justamente por ser atemporal, por ser uma forma em que as pessoas, em qualquer momento da humanidade, pudessem enquadrar aquele ensinamento. Em qualquer momento da sua escala espiritual, você pudesse se enxergar naquele ensinamento. Então, tanto para nós que estávamos naquela época convivendo com o Cristo,
como também na épocas vindouras, 2000 anos já se passaram e nós estamos aqui ainda, né, lutando para nos desvencilharmos das nossas pequenez, dos nossos pequenos males, dos nossos pecados, como dizem, né, das nossas falhas. Mas Jesus falava por parábola justamente para isso. Uma das formas era essa. Primeiro, para quem tivesse ouvido, ouvisse. Quem tivesse olhos, enxergasse. Quem tivesse a capacidade espiritual, entendesse. Mas ele não podia deixar ninguém desamparado. E ele sempre falou isso. Ele nunca ia deixar suas ovelhas desamparadas. Então, essas parábolas, elas servem para qualquer momento. Entre quando eu estou ainda um espírito rastejante, ou quando eu já estou com um certo grau de evolução, eu consigo enquadrar, né? Eu consigo perceber essas parábolas na minha vida. E o momento ele é propício para isso. A gente falar sobre caridade, né? A gente perceber e a gente começar a sentir o que é realmente essa verdadeira caridade, que é a base do ensino moral do Cristo. Aliás, todo o ensinamento do Cristo, ele se resume, né, na caridade e na humildade, que são justamente a parte oposta, né, são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Não é, Júnior? Então, Jesus, ele começa essa segunda parte, né, falando, nesse capítulo, Kardec traz, ele diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei. E a gente queria que a gente prestasse atenção em alguns personagens dessa parábola, porque eu quero fazer justamente essa analogia e trazer para a gente uma reflexão que eu vi já muitos palestrantes falando sobre isso, pessoas que têm uma verve maravilhosa, que tem um raciocínio muito bom evangélico, como Haroldo Dutra, como Severino Celestino, que são pessoas estudiosas e tradutores do evangelho, né? Eles trazem na base, na tradução do evangelho. Então, essas pessoas, eles trazem essa discussão. Mas Denise Lino, de Campina Grande, traz também uma terceira reflexão, e que eu achei fantástica, né? Da gente se colocar em que local, ela coloca numa das suas belas palestras, ela coloca, né, em que lugar nós estamos na parábola do bom samaritano. Quem somos nós na parábola do bom samaritano? E isso é bom para hoje de noite, a gente ter esse momento aqui de diálogo fraterno, para a gente pensar e ponderar. Quem sou eu nessa parábola? Nesse momento, Jesus narra que, se a gente for pegar, contextualizar historicamente, a gente vai ver que antes, em Lucas, ele trata dessa passagem do doutor da lei, que vai inquirir Jesus, assim que Jesus entra em Jerusalém. Jesus tinha saído tinha ido para Jerusalém, queria ir com os seus apóstolos para chegar lá, e foi quando ele chegou no domingo de Páscoa, que a gente sabe toda a história, né, da crucificação. E é bem proveitoso a gente falar sobre isso. Ninguém, às vezes, se atenta, mas essa passagem do doutor da lei é assim que Jesus entra em Jerusalém e tem o domingo de Páscoa, quando vai ter a crucificação, né, do Cristo. Então, quando ele chega antes lá em Jerusalém, que ele é perseguido, que ele é preso, essa história que a gente deixa para outra conversa. Mas esse momento, esse doutor da lei vai afrontosamente, porque, e ao mesmo tempo respeitosamente, inquirir Jesus e questioná-lo. Ele queria, de certa forma, talvez, ou testar, né, Jesus, ou até mesmo fazê-lo cair. Porque dependendo das respostas que Jesus desse, ele já ali, naquele momento, ele já cairia, ele já iria de encontro às leis, né, preconizadas pelos judeus. Isso já seria um motivo para prender Jesus. Então, ele já estava sendo chamado, né, de libertário e de todas as coisas que Jesus, né, foi chamado à época por nós. E esse doutor da lei chega para ele. Jesus tinha acabado de chegar da travessia no deserto, porque ele tinha sido negado pela Samaria, pelos samaritanos, né? Foi negado pouso a ele. E ele e os seus discípulos tiveram que atravessar todo um deserto até chegar a Jerusalém, sem pouso, sem comida, sem água. Então, Jesus chega nessa situação, cansado, e ele é logo inquirido por esse doutor da lei, que diz para ele, não é? Mestre, e nesse momento eu destaco essa parte, porque a partir do momento que ele chama, que esse doutor da lei, ele chama Jesus de mestre, de certa forma, ele está reverenciando ao Cristo.
Ele está reconhecendo no Cristo a sua capacidade. Mestre era um título, um termo usado na época, só para aqueles realmente que tinham conhecimento, que poderiam ser usados. Não é como hoje que a gente chama todo mundo de doutor, mesmo sem ter doutorado, mesmo sem ser doutor. O mestre era um título que era chamado para quem realmente tinha condição, né, de suportar esse adjetivo. Então, ele já, de qualquer forma, já reconhece Jesus com uma certa, né, ascensão. E diz, né, mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Olha a pergunta do doutor da lei para o Cristo, né? Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus, sabiamente, como sempre, Jesus, eu digo sempre que o maior coach que já existiu no planeta, o maior mestre, por isso não é à toa que é o nosso único modelo e guia que já esteve aqui na Terra. E Jesus, ele tinha uma capacidade linguística muito apurada, né? Ele era muito tranquilo, muito sereno, e ele tinha essa habilidade linguística de transferir para o outro as perguntas. Aquilo que o monitor de ESG, às vezes, a gente faz. A gente está tentando imitar, parcamente, óbvio, né, na nossa pequenez, o mestre, que transfere, né? Kardec, quando era já, né, já também fazia esse tipo de tática, né, com seus alunos, né, que ele aprendeu sabiamente em Yverdon. Mas voltemos. Jesus vai e responde para Nicodemos, ou para Nicodemos não, perdão, né, para o doutor da lei. O que é que está escrito na lei? Ora, ele perguntou para Jesus o que era preciso. E Jesus só pergunta com uma pergunta: o que é preciso? O que é que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Aí ele faz duas perguntas. Primeiro, o que é que está escrito? Que isso é bem interessante, né? Porque aí deixou o doutor naquela incumbência, delimitou onde é que estava o assunto. Bom, é na lei. O que é que está escrito nela? Está escrito isso. E mais ainda, ele pergunta: que é o que leis nela? Ou seja, não é apenas o que está escrito, mas é como ele lê. E aí vem para a gente. A gente pega essa parábola hoje, a gente lê, a gente pode ler o que está escrito, mas a gente pode procurar ler nas entrelinhas aquilo que Jesus queria nos ensinar. E é isso que a gente está fazendo hoje, não é? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e com todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso responde o doutor da lei para Jesus. Jesus só faz arrematar e dizer: respondeste muito bem. Porque era isso que estava escrito no Pentateuco mosaico. Isso que está escrito na Torá. O que o doutor da lei já sabe há muito tempo, ele já sabia disso. Ele sabe disso, aprende isso, eles aprendem assim que nascem os judeus. E ele era um doutor da lei. Então ele responde a Jesus, e Jesus sabiamente. E é isso mesmo, tudo se resume a isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como tá, isso está em Deuteronômio e em Levítico, certo? Porém, Jesus complementa: faze isso e viverás. Jesus disse: respondeste bem. Faze isto e viverás. Porque a pergunta primeira não foi, né, o que fazer? O que fazer para possuir a vida eterna? Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: olha que pergunta capciosa: quem é o meu próximo? Lembrando que para os judeus, os próximos para eles, era o pensamento majoritário, eram aqueles que eram judeus. Então, aqueles que pertenciam, inclusive, às suas tribos. Porque a gente sabe que quando houve a cisma, isso também é histórico, né? Aí é um pouco antes, a gente pode tratar numa outra palestra, houve a separação das tribos de Israel. Então, 8 ficaram juntas e 2 se separaram. No caso, os samaritanos faziam parte dessas 10 tribos, e as outras 2 estavam com Jerusalém, os judeus, inclusive, né? E ele, o doutor da lei, perguntou capciosamente: e quem é meu próximo? E aí? Se Jesus dissesse: o próximo somos todos os povos, né? Indistintamente, independente de ser judeu ou não. Olha que enrascada Jesus ia entrar. Porque ia começar a ter uma discussão com o doutor da lei. Não era isso que Jesus queria. Em nenhum momento Jesus que está batendo boca, nem discutindo com ninguém. Ele queria dar as suas lições. Aí ele vem com justamente a parábola do bom samaritano. E ele diz: um homem que descia de Jerusalém a Jericó. E aí a gente começa a fazer as analogias.
Geograficamente, Jerusalém, ela fica acima de Jericó, geograficamente. Jerusalém, ela está em torno de 800 a 1.000 metros acima do mar, e Jericó está em torno de 250, 230 metros abaixo do nível do mar. Olha como Jesus, ele sabia montar suas parábolas. Ele era expert nisso, ele sabia, ele tinha esse domínio. Então, ele começa dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Ele não nomeou o homem, ele não disse a nacionalidade do homem, ele disse que ele vinha descendo de Jerusalém, ou seja, estava descendo, ascendendo, né? Descendendo, e disse que o homem foi pego de assalto. Foi, né, machucado, tiraram suas roupas e o deixaram lá caído no caminho. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ou seja, descendo também de Jerusalém, sentido Jericó, o viu e passou adiante. Um levita também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente. Vamos lá. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que é responsável justamente pela parte toda de aconselhamento espiritual, é o que cuida dessa parte espiritual no templo judaico. Então, é o sacerdote. O doutor da lei já estava entendendo, olha como Jesus usava as palavras de uma forma que os ensinamentos iam ficando naquele doutor da lei também, também para os seus discípulos e para nós hoje. Mas o doutor da lei estava começando a compreender. E ele disse, o sacerdote desceu e não olhou para aquele homem. O levita não é um sacerdote, mas ele está ali, ele fica no templo auxiliando. Fazer, tipo assim, os estagiários que ficam, a gente da CESES que fica, né, trabalhando, entregando água, trabalhando aqui, organizando o nosso vídeo, a nossa live, monitorando uma turma de ESD, trazendo para cá essas reflexões. Então, somos os levitas, não é? E o levita passou também e ignorou aquele homem sem identidade, sem rosto, sem nacionalidade, sem voz, ali no canto. E Jesus continua. Mas um samaritano que viajava, olha só, o levita e o sacerdote desciam de Jerusalém a Jericó. O samaritano, ele estava viajando. Aliás, ele também desceu, certo? O homem que foi espancado. O samaritano não. O samaritano, ele estava viajando. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. E aqui vale uma ressalva. Jesus estava falando essa parábola para um doutor da lei, judeu. E os samaritanos eram inimigos, Darth Vader e Yoda, eram inimigos naturais, gato e rato. Eles não se davam, eles nem se respeitavam. Certo? Então era uma briga muito grande religiosa, era uma luta muito grande entre samaritanos e judeus. E Jesus ousou fazer essa analogia, trazendo um samaritano como bom. E olha só, mais um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, foi tocado de compaixão. O samaritano foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-as no seu cavalo, levou-o à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários ou 2 moedas, né? E deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem desse homem e tudo que gastares a mais eu te darei no retorno. Aí Jesus termina a parábola, olha para o doutor da lei e pergunta, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? E aí? Jesus não perguntou nada. E aí? Não tinha como o doutor da lei simplesmente dar uma de doido, como a gente dá, muitas vezes, e tentar inventar desculpa. Ele tinha que ser, ele era um estudioso, ele respeitava também Jesus. E ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo.
Então, Jesus, em toda essa parábola, ele foi botando, foi colocando para o doutor da lei, né, que chegasse ao raciocínio. Ele tinha que entender isso aí. Ele não podia bater de Jesus, não podia bater de frente, discutir, porque não ia chegar a lugar nenhum. E ele foi usando de simbologias. Então, vamos lá. Jerusalém era acima, Jericó abaixo. Então, estavam descendo, saindo de um plano. E Jerusalém, a gente sabe que para vários povos é uma terra sagrada, é uma cidade sagrada, é uma cidade de orações. Então, eles estavam saindo de um plano ascendente para um plano descendente. Jericó era uma cidade onde as pessoas iam tratar de negócios, era uma coisa mais material. Então, se a gente for pensar nessa simbologia, o homem que foi, que ninguém sabe quem é, qual a sua nacionalidade, nem quem era ele, saía também de Jerusalém, estava descendo, estava, vamos dizer, perdendo o seu acesso ao alto. Como a gente, ele estava invigilante, ele não estava orando e vigiando. Né? E ele foi tomado de assalto pelas atribulações. Ele foi machucado e estava ali, né, ao bel prazer e esperando a caridade de alguém. Passou um sacerdote. Se a gente for pensar direitinho, aqueles que têm o conhecimento de uma lei, eles têm até a obrigação da prática. E aí começa o nosso alerta e a nossa analogia. O que é que a gente está fazendo com o conhecimento que a gente tem? Porque todo mundo que está aqui assistindo a live, se nunca leu o Evangelho, se não frequenta nenhuma outra, né, se não frequenta a casa espírita ou nenhuma outra denominação religiosa, que são rótulos, né? Jesus, quando disse que ninguém conhecerá a Deus senão através de mim, era ele exemplo, era ele conduta, não era ele igreja, a igreja A, B ou C. Isso é o caminho. Religião, como a gente sabe, né, isso é vulgar, né? Religião é um termo que significa religar. Então é só um meio. É só um caminho, um dos caminhos que levam ao Pai. E o que é que a gente está fazendo em relação a isso? Somos os sacerdotes? A gente está aqui hoje, a gente está escutando essas palavras de Jesus e a gente está fazendo o que com essas palavras? O que com essas reflexões, Júnior? Será que alguém aí tem alguma pergunta? Será que alguém tem alguma coisa que possa comentar? São inquietações, assim, bem pertinentes à atualidade, porque a gente vê muito, principalmente pela figura do sacerdote, né? Muita gente preocupada com o dogma, com o culto, com a manutenção do prédio, né? E esquecendo muitas vezes dessa questão da coletividade. Tem algumas pessoas nos acompanhando, Renato, Roberto, Josiana, né? Nós temos Domícia, que dessa vez eu acertei o nome dela, que eu estava chamando o nome dela errado. Dario está com a gente, Anthony também está com a gente, Vanessa, né? Algumas pessoas que nos acompanham na SESESC. Fátima Costa disse que dessa vez conseguiu, ainda bem que ela conseguiu. Tem algumas pessoas dizendo que está travando. Você consegue me ouvir, Luciana? Acho que Sim, claramente. também está com a gente, Gabi. E lembrando que durante, né, esse bate-papo, vocês podem deixar aqui nos comentários, né, algum questionamento, alguma reflexão, né, para que a gente possa enriquecer esse diálogo, né, sobre a parábola do bom samaritano. E aí a gente está falando justamente dos personagens, né, Luciana? Isso. E falando desses questionamentos iniciais. Então vamos lá. E aí, eu sou um sacerdote? Somos o sacerdote? Somos o levita? Que a gente nem está atrás do conhecimento de ser o sacerdote, de ser o propagador do evangelho. E a gente está né, trabalhando ali em algum local, né, em algum grupo, seja ele na igreja católica, na igreja protestante, seja ele na casa espírita, no centro de umbanda, onde a gente estiver, no local proposto a fazer o bem. A gente está fazendo isso, está se educando, está aprendendo. E na hora que a prática, que a exigência da prática vem, como é que a gente está se comportando? E agora, mais do que nunca, a gente pode realmente refletir. Como você bem falou, Júnior, a gente está vivendo agora um momento de conturbação. Não só da nossa cidade, não só do nosso estado, não só do nosso país. É o mundo. É o mundo inteiro em quarentena. É o mundo inteiro tendo que ficar em casa. E aí fica a dica, tá, gente? Quem puder, por favor, fique em casa. Por enquanto, a gente precisa ficar em casa. Acesse hashtag Fique em Casa, né? E deixa para ficar na rua por enquanto, quem precisa, extremamente necessário ficar. Senão, nos resguardemos. E aí? Eu sou aquele homem caído no chão? Eu sou o ofendido?
Eu sou o agredido? Eu sou aquele que também descendo das orbes espirituais mais elevadas, de Jerusalém, de uma cidade, né, que a gente, como eu estava fazendo essa analogia. E aí? Quem eu sou? Quantos momentos a gente pode pensar? Eu posso me colocar no lugar do samaritano, querendo ser o bom samaritano e socorrer aqueles que foram agredidos. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente vive, infelizmente, pela nossa condição ainda de adiantamento espiritual, a gente ainda cai. A gente ainda se macula com as nossas falhas, com a nossa necessidade, ainda com a nossa insistência de não fazer o bem. E o oposto do bem, não fazer o bem, ainda é cair e fazermos o mal. Então, a gente ainda se vê completos de chagas. Não é? E eu me lembro da passagem de Maria de Magdala, que eu sou, né, fã demais, um espírito que eu sou admiradora. E Maria de Magdala, ela dizia, e ela se via como uma doente, né? Uma leprosa da alma. Ou seja, a gente tem essas lepras da alma, que são as nossas falhas, os nossos defeitos. Ou a gente é o samaritano. Ou a gente tenta, ou pelo menos se imagina como samaritano. O samaritano, quando chegou e que viu aquele homem, diferente do sacerdote que olhou, e existem umas reflexões e alguns estudos espíritas e outras comunicações, e que dizem que ele raciocinou se deveria ou não tocar. Ele, como era um judeu, ele não podia tocar, porque ele se tornaria impuro se aquele homem tivesse morto. Ou como ele não tinha vestes, ele não tinha feições, ele não sabia se era um judeu, se era um samaritano ou se era de outra raça. Ele não tinha a obrigação de ajudar. Lembremos que para ele, o próximo, pelos seus ensinos, o próximo eram os da sua coletividade, eram os judeus. Se não fosse, ele não tinha necessidade de fazer a caridade, de ajudar. E aonde está a nossa prática? O que é que a gente realmente está fazendo para sair desse nosso círculo? Quem é que a gente olha e a gente se percebe como próximo? Quem é nosso próximo? Quem é que a gente está colocando nessa lista de melhores amigos, né? Nádia está aqui fazendo uma colocação, Luciana, bem rapidinho, e aí você complementa na sua fala, que diz o seguinte: o auxílio do samaritano é levado ao estágio mais puro de auxílio, não é, Luciana? Ele cuida, ele dá esses recursos, né, e ele recomenda o ferido. E Gabi está colocando aqui que a todo momento deveríamos nos perguntar se somos ou se nós nos achamos bons samaritanos. Exatamente. Quando a gente vai fazer essa analogia, que a gente vê que aquele bom samaritano, que era mal visto pela sociedade, porque eles eram tratados, eram tidos pelo povo judeu como pessoas de pouca fé, eles não cumpriam certos ritos exteriores que os judeus, né, faziam, eles tinham pensamentos diferentes, então eles eram vistos como, né, meio que excluídos, samaritanos. E Jesus, trazendo essa proposta, ele primeiro quis dizer que qualquer um, independente do seu credo, independente da sua origem, qualquer um pode sim ser bom, qualquer um sim pode fazer a caridade. E quando o samaritano faz isso, o bom samaritano faz isso, sem olhar que ele estava ajudando, ele de pronto desce do seu cavalo, ele pega o azeite, né, o óleo, que é um bálsamo que vai ajudando a aliviar essas feridas, ou seja, ele começa a aliviar as feridas daquele homem. Depois ele pega o vinho, que o vinho é cicatrizante, ou seja, começa a cicatrizar aquela ferida, né? Começa a cicatrizar ajudar a cicatrizar aquelas feridas. Põe aquele homem em cima da sua montaria, leva para um local de acolhimento, que é a hospedaria. Cuida desse homem nas primeiras horas. No outro dia, ele deixa esse homem lá, mas deixa aos cuidados do dono da hospedaria. Olha só que coisa maravilhosa. Se a gente for prestar atenção. Então, ele deu o lenitivo, na hora ele prestou os primeiros socorros àquele homem que ele não sabia quem ele era. Prestou aqueles primeiros socorros, ajudou, levou até um local seguro, cuidou daquele homem nas primeiras horas,
foi seguir a sua viagem, mas deixou alguém cuidando dele. Então, assim, ele não só atendeu, fez aquela caridade imediata. E aí a gente tem que fazer, eu trago para esses momentos de hoje, qual a caridade que a gente acha que é a caridade real? E a primeira pergunta, a pergunta que começa no comecinho desse capítulo, né? De que é preciso o Espírito, não a primeira afirmativa, né? De que é preciso o Espírito para se salvar? É dessa prática da caridade. E aí, minha gente, a gente não pode pensar nessa caridade material apenas. De você, né? Da benemerência. A gente tem que começar a saber distinguir, a saber diferenciar, né? Esse homem, ele atendeu um homem ferido. Ele coletou um homem que estava jogado na estrada. E se a gente for pensar e fazer essa reflexão, imaginar que esse bom samaritano seria Jesus, que estava ensinando a um sacerdote e a um levita, que poderia curar aquelas chagas e aquelas feridas dos homens. Assim como Jesus cuida das nossas feridas e das nossas chagas. Assim como Jesus nos ampara, ele nos coloca, né? Não no seu cavalo, mas nos seus braços, nos momentos que a gente mais precisa. E aí a gente lembra a música, né? Pegadas na areia. E que a gente, na hora do desespero, a gente diz, Senhor, por que me abandonaste? E Jesus responde, eu nunca te abandonei. Nas horas que você mais precisava, quando viste apenas um par de pegadas, foi porque ali eu te carreguei. E é isso aí. Nessa passagem, e ele deixa no final, quando o doutor da lei responde para ele, e ele pergunta, né, qual dos três? E o doutor da lei responde, aquele que usou de misericórdia, a gente tem que botar na cabeça essa questão, de misericórdia. Nesse momento que a gente está enfrentando agora, dessa turbulência que a gente está passando, a gente está sendo misericordioso? E não só misericordioso em ajudar com itens alimentícios, porque a gente precisa, gente. E é um apelo que a gente faz. Doa um pouco. Doa um pouco. De vez a gente estocar alimentos nas nossas dispensas, vamos dividir um pouco desse alimento. Se cada um fizer esse pouco, se algum doar esse pouco, a gente vai tirar de quem não tem, a gente vai tirar a fome de quem não tem. Nem esse pouco. Se a gente aprender, e é isso que a espiritualidade está pedindo para a gente, acordem. Vocês precisam refletir. Vocês precisam aprender a dividir. Porque quando a gente divide, a gente multiplica. Quando a gente divide na espiritualidade, é assim, a gente divide, não é igual a matemática terrena. Quando a gente divide o amor, quando a gente divide alimentos, os bens materiais, quando a gente divide o nosso tempo, quando a gente compartilha isso, ou seja, compartilhar, tornar em partes, dar em partes. Quando a gente faz isso, a gente está multiplicando. Agora é o momento da gente fazer isso. Agora não é o momento da gente espalhar fake news. Agora não é o momento da gente espalhar o pânico. Agora não é o momento da gente brigar por questões pequenas. Agora não é momento da gente se indispor com amigos, com familiares, por coisas que são terrenas. Agora é o momento realmente, gente, da gente se unir. De todos nós nos tornarmos bons samaritanos. Em pequenas e grandes atitudes. Porque se a gente não consegue ser no pouco, Jesus disse, a gente não consegue ser no pouco, a gente não vai ser no muito. E é no pouco. É você entender que se você se isolar, é refletir, é ter um raciocínio, é ter a fé raciocinada. Se você precisa, se você pode, você precisa estar em casa, para você não se contaminar, para você não... Se você não... eu sou jovem, tem esse pensamento ainda, né? Eu sou jovem, eu não vou se eu pegar o vírus, não tem problema, mas você pode passar esse vírus para alguém que tem a saúde comprometida. Você pode disseminar esse vírus para um idoso. Então, se você pode, fica, se resguarda. Tudo que a gente pode fazer, que a gente deve fazer nesse momento, é manter a serenidade. É confiar. Confiar plenamente. Porque Deus não nos desampara. O samaritano passou naquele momento e foi o alento daquele que estava jogado na estrada. A gente pode se sentir agora, nesse momento, jogado agora na estrada da terra, na estrada da vida, cercada pelo coronavírus.
A gente pode estar achando que a economia mundial vai entrar em colapso. A espiritualidade sabe de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Então por que a gente vai duvidar? Por que a gente agora vai colocar em xeque os ensinamentos do Cristo? Somos ou não somos verdadeiros cristãos? Aonde a gente está em tudo isso? Não é? Então, essa parábola, esse bom samaritano, essa caridade, ela é muito abrangente. Ela começa nesses itens para você matar a fome do outro, para a gente poder fazer com que aquele outro acorde e não sinta um vazio, um oco na barriga, literalmente, porque não tem um pão, não tem um prato de comida para dar aos seus filhos. E a gente, às vezes, está estocando comida em casa. Gente fazendo feira para 3, 4 meses. Oi? Não é? Então, e as palavras? E o cuidado? Qual o alento, qual o azeite que eu estou oferecendo para o meu irmão? Aquela pessoa que às vezes liga para você e está desesperada. Luciana, eu estou desesperada, não é? Porque eu não sei como a gente vai parar, eu acho que isso é o fim do mundo, como é que a gente vai ficar? E aí? Eu vou me comportar como um azeite ou como um ácido? Eu vou fazer aquela pessoa se sentir melhor ou pior? As minhas palavras também se tornam instrumentos de caridade. O meu comportamento, o meu ser também é um instrumento de caridade, Júnior. Então, o agir, o pensar. Se cada um, numa corrente de orações, se na quarta-feira a gente estiver aqui agora, semana que vem, não é? A gente estiver reunido agora com a outra pessoa que vem trazer uma mensagem maravilhosa de Jesus para a gente. Se a gente se unir nesse pensamento, nessa corrente, se cada um em suas casas, além de doar os seus alimentos, doar suas boas energias, a gente vai sair dessa rápido, gente. A gente vai sair dessa rápido. E a gente não esqueça de que uma frase que Emmanuel disse para Jesus e que é importante a gente ter na nossa mente. A injustiça, ela existe, mas não existe o injustiçado. Se a gente entendesse, compreendesse, aceitasse realmente a vida futura, o retorno à vida corporal, a pré-existência e a pós-existência da alma, a gente ficaria mais sereno. Para saber que nada acontece por acaso. De que tudo está conforme ao que a gente precisa. E que Deus, Ele não quer muitas coisas para a gente. Ele não quer o nosso mal. Mas Ele permite que o mal, às vezes, aconteça conosco. E aconteça conosco como lição, como forma de evoluirmos, como forma de compreendermos de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é que a gente está fazendo aqui. A gente sempre tem o hábito de olhar as grandes missões. A gente olha para essa parábola do bom samaritano e a gente às vezes se acha impossibilitado de ser um bom samaritano. E eu garanto a todo mundo que está aqui, nós podemos ser. Porque Jesus disse que a gente podia fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Imagina fazer a caridade, que é esse resumo das suas leis, é o resumo e a forma que a gente tem de chegar até o Pai. Né? A nossa frase é o que a gente sempre se apega na doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. A gente não faz apologia, não é fora da doutrina espírita que não há salvação, não é fora de nenhuma igreja que não há salvação. É fora da caridade. E a caridade nesse sentido amplo que a gente está percebendo aqui. Então, cada um de nós hoje, quando terminar, antes de dormir, façamos uma nova prece. Peçamos a Jesus, o nosso grande e divino amigo. Eu trato ele assim carinhosamente, é meu best friend forever. Desculpa aí, Gabi, você me fez uma pergunta quem era meu BFF. Meu BFF é Jesus. Lá, mas aqui é você, amiga, tá certo? Então, meu BFF é Jesus, é o nosso BFF, é o nosso best friend forever. É o nosso coach para a vida eterna. Ele nos ensina e ele nos dá esse suporte de entender o que acontece conosco. É ter a nossa serenidade, fazermos a nossa parte. Sejamos hoje o bom samaritano. Não vamos deixar para amanhã, não. Não vamos deixar a gente esperar o nosso irmão. Não precisa ser
parente, né? A gente sempre atende aqueles. Lembrando, e a gente tem um alerta de que a nossa família carnal, ela tem um compromisso com a gente tem um compromisso com ela, não foi à toa que a gente veio junto. Então, óbvio que a gente tem que fazer essa assistência imediata. A gente não pode. Quantas pessoas hoje a mãe não está falando com o filho? Aí, Eu acho que voltou? teu vídeo travou um pouquinho, voltou. Pronto, foi. Então, assim, eu estava dizendo que quantas pessoas hoje, quantas famílias carnais, né? As famílias, aquele núcleo familiar, o núcleo básico, o núcleo social básico, quantos não estão ali hoje discutindo, estão com inimizades? Então, nós vamos começar por ele. Vamos olhar para o nosso irmão que está precisando de uma palavra amiga, de um abraço virtual, de um oi, fazer uma ligação de WhatsApp. Hoje a gente tem a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Então a gente está isolado, mas a gente está junto, como a gente está aqui agora, não é? Então a gente pode sim fazer uma ligação para um amigo que está desconsolado, fazer com que as pessoas vibrem no bem. Né? Então, a gente hoje vai sair daqui com esse compromisso, né? De sermos o bom samaritano agora, de olharmos, de cuidarmos da ferida daquele outro, de levarmos para um local seguro, seja o nosso interior, seja a nossa palavra de carinho, seja a nossa casa religiosa. A religião ela é importante, seja ela qual for. Se a religião for uma árvore que dê bons frutos, se ela te fizer bem, te orientar no bem e fizer de você uma pessoa melhor, continue nela. Mas pratique, faça, se melhore. Procure conhecer, procure estar junto daqueles seus. E aí você começa a fazer com os próximos, vai fazendo com aqueles vizinhos, com os colegas de trabalho, fazer com aquele que está passando, até a gente conseguir, não é? Ajudar e ser o bom samaritano para aquele que a gente nem conhece. E aí vai ser uma coisa que é de dentro para fora. E tem que ser uma coisa natural, como a gente está planejando e programando tudo. Não é, Júnior? Então, assim... Quando a gente lembra... Pode concluir. Não, vá, meu amigo. E aí, quando a gente lembra dessa questão de que fora da caridade não há salvação, a gente precisa, né, junto com essa reflexão, entender que essa caridade, ela não pode estar desassociada da verdade, né, de entender o seu real sentido, de entender que ela não se restringe apenas a questões materiais, como a gente vê muito aí pelas redes sociais ou em outros locais, que ainda há esse entendimento, né? E você colocou muito bem que a gente também tem outras maneiras de praticar essa caridade e que isso seja feito a partir de agora, né? A partir desse momento, essa caridade com benevolência, essa caridade com piedade, né? Com compreensão, com compaixão e junto com esse monte de sentimentos positivos, né? Nós já estamos finalizando, Lu. Que palavras você deixa que deve ficar marcada para a gente nessa noite? E como você resumiria todo esse belo discurso, todas essas belas reflexões? Eu gosto muito de música e tem duas partes que eu queria fazer com você. Mas só que eu vou fazer também a prece final, não é? Então eu faço a prece final com a parte da prece de Ismália, que está no livro Os Mensageiros e que eu sou apaixonada também. Mas tem uma música do Grupo Acorde que diz assim: nada acontece por acaso, mas podemos combater o mal, sabendo controlar a raiva, não dando espaço para o ódio, deixando o amor fluir em cada episódio. Deus está conosco todo o tempo, nos sucessos e nas provações. Estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. E mais na frente ela diz: mas cada um pode alterar o seu destino, se desviando dos caminhos já traçados. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado, perderá o trem que leva para o futuro. César, mais acima no comentário, ele colocou: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai hoje é que nós possamos dividir
que nós possamos ser caridosos, que nós possamos ser misericordiosos para com o outro e para com nós mesmos. Muito bom. São reflexões, assim, extremamente fortes, né? E que a gente precisa fazer todos os dias, né? Se entender nesse processo, entender em que lado nós estamos aí nessa história, né? Que personagem nós somos e como é que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Antes da prece final, eu gostaria de lembrar a todos, né, que no nosso Instagram está acontecendo um sorteio, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E dessa vez, Lu, não é aquele sorteio que só quem ganha é quem marca, né? Então, Ah, as pessoas que estão lá, né, no comentário do autor, também ganharão, né, 2 romances espíritas. Olha aí, mais leitura, mais coisas para a gente aprender e colocar em prática, que é principal. que bom. Lembrando que semana que vem nós temos nossa colega Antônia Lene, né, que vai trazer a parábola do mal rico. E lembrando também que pelo nosso YouTube, né, toda sexta-feira nós estamos lançando um vídeo, né, com uma reflexão sobre os textos de Emmanuel, né, do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, escrito por Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. E sexta-feira agora nós vamos ter a reflexão do capítulo 174, né, que traz uma mensagem sobre o Espiritismo na fé, que também tem essa relação com o que a gente está debatendo hoje, né? Isso. Tem muita gente nos acompanhando, Lu. Daniel, Aquino, Desirê está aqui com a gente, Ana está aqui com a Vilma, né? Sejam todos bem-vindos à SESESC, né? A gente faz esse convite para que vocês continuem conectados com a gente de alguma maneira, né? Seja pelas lives das quartas-feiras, seja pelos vídeos que são publicados na sexta-feira, seja nessa interação nas redes sociais, porque é um momento que a gente se aconchega, que a gente discute, que a gente aprende, né? E isso é de extrema importância. Isso. Mais alguma coisa, Lu, para comentar? Que era, a minha irmã colocou ali. Agora eu vou fazer. Minha irmã colocou a lente iluminada, a melhor irmã. É muito fácil ser irmã dela. Ela que é maravilhosa. Amo a minha irmã. Agora a gente vai ver se não tá com o celular assistindo a live da SESESC e com outro celular assistindo a live de Marília Mendonça, né? né? Gabi também, minha BFF. Minha BFF teve que fazer uma escolha, né, difícil entre eu e Marília Mendonça, gente. Mas tudo bem. A gente tem 99% da população brasileira com Marília Mendonça e 1% menos aqui com a gente compartilhando. Mas enfim, eu tirei extremamente algumas importante. dezenas de seguidores dela. Daqui a pouco a gente terminar, a gente reflete mais uma vez e vai para lá. Mas eu quero agradecer mais uma vez a casa pela iniciativa, isso é importante. Agradecer pelo convite, porque a primeira pessoa que se beneficiou com o estudo fui eu, né? Óbvio que eu sou humana, eu também caio, lembro as feridas, as falhas, e essa quarentena não é fácil, tudo isso não é fácil, mas isso leva a gente realmente às reflexões. E como é importante a gente estar aqui agarrada com o Evangelho, que nos dá esse suporte. É o nosso cavalo, né? É o Evangelho, é Jesus que nos ampara, que nos ensina com as suas lições. É verdade. Pode fazer a nossa prece? Posso sim. Agradecer a presença de todos, o carinho de todos, todas as mensagens. Gente aqui que eu sei que é carinhoso demais. Fabrício, que é meu amigo do coração. Gabi, tanta gente aqui que mandou mensagem. Eu fico muito feliz. Obrigada a todos, gente. A gente também, da equipe da SESESC, a gente agradece por essa partilha, né? Por este compartilhamento de lições tão importantes para o nosso dia a dia. Obrigada, Júnior. Tu é o cara, hein? Ó. O estagiário, viu? Não, estagiário, meu filho. Se todo estagiário fosse assim, olha, não precisava ver contratados, viu? Mas olha a caridade, viu? Vamos para a prece. Vamos para a nossa prece. Eu queria que todo mundo agora se concentrasse, fechasse seus olhos, imaginasse coisas boas. Que todo mundo agora direcione o seu pensamento ao alto, a Jesus, que é o nosso divino amigo. Como eu disse, ele não nos desampara. Ele intercede por nós a todo momento diante do nosso Pai maior. Que as nossas palavras sejam agora para Deus, nosso Pai de infinita bondade. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dai-nos Tua bênção, ampara-nos à espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida. Seja para o Teu coração, Senhor, cada dia,
nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão, dai-nos tua paz. Que possamos, essa noite, dormirmos tranquilo, pensando no bem, refletindo no bem. Que saibamos que ao nosso lado sempre tem um bom espírito a nos ajudar, o nosso guia, o nosso mentor, nos intuindo para fazermos o nosso melhor. Que possamos ter um resto de semana em paz, tranquilos, e que construamos o hoje, o agora e o amanhã com a paz do nosso divino amigo Jesus. E certos da companhia dos nossos mentores espirituais, do mentor da casa, encerramos mais um Evangelho Live. Que assim seja. Que assim seja. Lu, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Na hora de agradeço. salvar, salva aí o vídeo para a gente poder compartilhar depois, certo? Lembra de enviar a quantidade de espectadores. A gente vai dando as outras instruções, tá certo? A gente agradece a todos que participaram, né, que interagiram com a gente. E lembrando que quarta-feira, nesse mesmo lugar, com outra pessoa, né, mas trazendo mais uma vez reflexões sobre os ensinamentos, né, de Jesus. Muito obrigado. Que Boa assim noite a seja. todos. Boa noite a todos, gente. Brigadão, hein, ó. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu só não E sei... Lu,